Nesse vídeo eu vou te contar a importância de ter o pensamento de longo prazo nos teus investimentos. Se você é um investidor iniciante ou experiente, esse vídeo é para você. Abrange todos os públicos, porque isso que eu vou falar nesse vídeo são 4 dicas de como montar um planejamento financeiro e também de como seguir pensando no longo prazo. Se você é um investidor iniciante ou experiente, esse vídeo é para você. Independente do quanto de conhecimento você tem nos investimentos, esse vídeo eu tenho certeza que vai te agregar, porque eu vou mostrar 4 passos para seguir esse planejamento, esse pensamento de longo prazo para sempre nos teus investimentos. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. O primeiro passo é definir objetivos de longo prazo. Definindo esses objetivos, tendo clareza do que você quer, fica muito mais fácil de atingir algum objetivo lá na frente. Exemplos de objetivo. Tem o clássico, que eu acredito que todo mundo deveria ter esse objetivo como meta, que é atingir a independência financeira. Ou seja, no mínimo, receber o custo fixo mensal que você gasta por mês, receber com os teus investimentos. Então, por exemplo, se você gasta R$1.000 por mês, os investimentos têm que te entregar R$1.000 por mês. Outros objetivos: comprar casa, carro, talvez montar alguma empresa, pode fazer sentido nesses objetivos de longo prazo. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou saber de que autor é, mas que fala o seguinte: não adianta investir sem objetivo. No momento que você passa a investir sem objetivo, o que você tiver lá na frente tá ok, porque você não definiu nada que você queria. Então, a primeira dica aqui é pensar no longo prazo, definindo objetivos de longo prazo. Comprar casa, carro, atingir independência financeira, montar uma empresa, fica a teu critério. Por isso que o mundo dos investimentos é tão interessante. Varia de pessoa para pessoa. Por isso que tudo pode se encaixar aonde você está. Segundo passo, crie um plano de investimentos de longo prazo, ou seja, faça cálculos, entenda quanto você precisa guardar, quanto que você precisa atingir de valor objetivo, quanto de rentabilidade você precisa buscar. Tudo isso você mesmo que tem que definir alguma rentabilidade ok para você atingir algum objetivo. Eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando cálculos, mostrando na prática como fazer esse planejamento. Inclusive eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz, desafio para atingir a sua independência financeira dentro de 25 anos. Lá nesse vídeo eu mostro, fazendo na prática, o planejamento dos investimentos, a como atingir a sua independência financeira pensando no longo prazo. E aqui uma dica bônus entre o passo 2 e o passo 3, vamos chamar de passo 2.5. Quando você já tem definido plano de investimentos e o objetivo, nós precisamos pensar em estratégias para estar atingindo esses objetivos lá no longo prazo. Como que a gente faz isso? Existe uma estratégia em que eu prezo e ensino aqui no meu canal, que é a seguinte: antes de te falar a minha estratégia, deixa o like, se inscreve no canal, que vai me ajudar bastante a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá para a estratégia. Lembrando que toda essa estratégia envolve olhar como você é, envolve olhar a prática. Ou seja, você pode começar com uma estratégia, passar 6 meses, muitas vezes pode estar ansioso por conta da volatilidade e pode ser que para você não seja interessante a renda variável. Então esse estudo é você que tem que fazer, que tem que entender se você é para renda variável, se você é para renda fixa, para fundos de investimentos. Isso depende só de ti. Então, olhando essa sua tolerância ao risco, vamos para a estratégia. Essa é a minha estratégia, essa é a estratégia que eu vejo que funciona e que eu vou passar aqui para vocês. Que consiste na seguinte proporção: 25% em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, 22% em investimentos internacionais e 3% em criptomoedas. O racional dessa estratégia é o seguinte: está exposto em praticamente todas as classes de ativos. Renda variável com investimentos brasileiros, com ações brasileiras, é para focar em buscar uma rentabilidade um pouco maior. Por quê? Porque é o investimento que eu mais entendo e que eu mais estou seguro de investir. Segundo ponto, fundos imobiliários. Eu preciso de um fluxo de caixa mensal, preciso de renda recorrente, que é isso que vai me entregar a independência financeira. Então essa segunda parte dos fundos imobiliários é para isso. Terceira parte, renda fixa, é para manter o teu valor de caixa, de reserva de emergência ali, para quando acontecer alguma crise, alguma coisa no mercado que pode ser que os preços fiquem descontados, nós usamos esse caixa para comprar mais ativos descontados.
A próxima parte são investimentos internacionais, que isso é simplesmente por proteção e por dolarizar o nosso patrimônio para não depender 100% do Brasil. Porque imagina o seguinte, normalmente o que acontece aqui no Brasil? Quando nós temos uma crise que afeta o mundo todo, lá nos Estados Unidos ele tende a sofrer também, porque, enfim, obviamente ele faz parte do mundo. Estando aqui no Brasil, nós normalmente sofremos muito mais do que os países desenvolvidos. Então o que nós precisamos fazer? No momento que nós sofremos e a nossa moeda enfraquece, o dólar fica cada vez mais valioso. Então o dólar sobe nas crises, ou melhor, tende a subir nas crises. E fazendo isso, tendo os investimentos dolarizados em crises, enquanto a parte de ações brasileiras vai cair, a nossa parte de investimentos internacionais vai subir por conta do dólar. Além de que lá nos Estados Unidos, ou não necessariamente só nos Estados Unidos, olhando para os países desenvolvidos, é muito mais seguro você investir em bolsa de valores, é muito mais seguro você investir em renda fixa, porque as empresas lá são muito mais sólidas. Todas as dívidas lá são muito mais sólidas. Então, tendo essa opção na sua carteira, vai te proteger em grandes crises. E a última parte, que é a parte das criptomoedas, qual é o racional para investir nessa classe de ativos? É a seguinte, investindo em criptomoedas, você vai estar longe de qualquer governo do mundo. Então você vai estar em alguma moeda independente, totalmente independente e privada, em que tem uma segurança dentro da programação dessa moeda que faz total sentido. Muitas vezes a gente não vê ela em uso no nosso dia a dia, na prática, mas eu acredito que o mundo vai andar cada vez mais para que essas criptomoedas entrem em jogo no nosso cotidiano. Entendendo esse passo, vamos passar para o próximo passo, que é o terceiro passo, manter a mentalidade de longo prazo, que é o que eu venho falando aqui. Tem um dado em que, se eu achar os estudos, eu vou deixar na descrição, mas existe um dado em que 99% dos investidores que investem há mais de 10 anos, eles ganham dinheiro. Somente 1% perde. Ao contrário do que olhando para day trade, por exemplo, em operações diárias de curto prazo, 93% das pessoas perdem dinheiro e somente 7% ganham dinheiro. Então olha só a diferença de um dia para 10 anos. Faz muito mais sentido você investir em um horizonte de longo prazo, visando os teus objetivos financeiros para que você atinja isso e esteja a favor da estatística e não contra ela. E outra coisa importante de falar é que os investimentos eles necessitam de resiliência, paciência, perseverança para aguentar as oscilações de curto prazo. O que você tem que fazer é acreditar no processo. Se para todos estão funcionando, inclusive para mim, por que para você não vai funcionar? É importante não se deixar levar pelas flutuações que acontecem no curto prazo, porque essas oscilações muitas vezes pode cair 30%, 40% em uma crise e você queira vender todas as suas ações. Muitas vezes não faz sentido. E não faz sentido nesse caso, porque as ações estão descontadas e se você realmente acredita naquelas empresas, não tem o porquê você vender com as empresas abaixo do valor que você comprou. O ideal seria comprar mais para que você pegue uma alta maior na recuperação dessas empresas. O quarto passo é monitorar regularmente os teus investimentos. E regularmente, não entenda mal. Não digo para olhar todo dia, toda semana. Não. Olha uma vez por mês, basta. É o que eu faço. Eu olho de 1 a 2 vezes no mês, mas normalmente é uma só. Justamente para quando eu vou fazer o aporte mensal, eu olho os meus investimentos. Por que isso? Porque dentro daquela estratégia que eu te passei, aquelas porcentagens, é necessário você manter essa estratégia sempre alinhada. Se em algum momento a porcentagem de 25% que você era para ter em ações brasileiras passa a ser 35%, você tem que ou vender a parte de ações ou aportar somente nas outras partes. Então assim, monitore e regule os seus investimentos uma vez ao mês só para olhar a sua estratégia, para ver no que aportar. Fazendo isso, fica muito mais claro aonde você tem que investir e aonde você não tem que direcionar o seu aporte. Além disso, acompanhar o desenvolvimento dos seus investimentos. Porque eventualmente pode ser que esteja dando negativo durante esses 10 anos de investimento e aí você perdeu dinheiro durante 10 anos. Por isso você tem que olhar mês a mês para ver e ir ajustando a sua estratégia ao longo do tempo. Porque não adianta você chegar no 10º ano ali de investimento e tá perdendo dinheiro, sendo que você nunca olhou os seus investimentos. Então o ideal é sempre olhar, ver como é que tá o desempenho, entendendo por que tá com aquele desempenho, se tá bom, entender o porquê, se tá ruim, entender o porquê também. E se necessário, pode ajustar a sua estratégia de investimentos. Como eu disse, eu uso aquela estratégia, mas ao longo dos anos eu vou reajustando ela.
Nem sempre foi assim. Nas primeiras vezes que eu investi, eu não tinha criptomoeda. Ao longo do tempo eu fui acrescentando um pouco do meu patrimônio ali. E ao longo dos anos que você vai tendo experiência, vai investindo cada vez mais, você vai vendo que você vai ajustar automaticamente a sua estratégia ao longo do que você vai sentindo quando você vai investir. Isso faz com que você esteja no caminho certo, direto, do seu objetivo de longo prazo. Esses são os principais passos para você manter o seu pensamento de longo prazo. Tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos financeiros se você seguir esses passos e se você ter a noção de alinhar a sua estratégia sempre, todo mês. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!